Diego, de forma objetiva, então, para a gente começar o nosso papo aqui, né, para falar de São Paulo Futebol Clube, a gente pôde acompanhar você com movimentações na mídia em relação a um, enfim, possível interesse em ter investidores para tentar algo no São Paulo, de repente uma SAF, de repente algum outro modelo. Eu queria ouvir de você como começou essa história, quando começou essa história e qual que é a sua pretensão real nesse sentido. Tem alguma conversa? São muitas perguntas dentro de uma, né? Mas só para a gente começar a dar um start no Papo São Paulo, como começou essa sua pretensão e qual que é a sua pretensão também com o São Paulo? Bom, a história, ela começa no jogo da Libertadores do ano passado. Eu normalmente fecho, às vezes, camarotes para mim, para clientes, para meus amigos. Eu fechei um camarote no jogo da Libertadores, trouxe vários ex-jogadores do São Paulo para um momento descontraído comigo, com meus amigos. Levei meu filho, enfim, uma coisa que eu faço normalmente. E nesse jogo, infelizmente, foi uma tragédia. A gente perdeu o jogo, foi uma eliminação muito dura, Morumbi lotado. E as pessoas, depois do deal do Ancelotti, as pessoas começaram a conhecer publicamente o Diego. E isso, obviamente, quando eu vou no estádio, hoje as pessoas me abordam, param. E nesse momento, nesse dia em específico, todo mundo muito acalorado, né, pela derrota, me abordaram e disseram: você ajudou a seleção brasileira, ajudou a trazer, negociou com o Ancelotti, por que você não ajuda o seu clube de coração? E aí a minha resposta foi: o São Paulo nunca me procurou, mas para mim seria um orgulho e eu ficaria muito feliz em poder ajudar. E aí, a partir daquele momento, eu tinha duas opções: ver tudo que está acontecendo e ser mais uma pessoa que finge que não está vendo o que está acontecendo, ou usar da minha influência, dos meus relacionamentos, para poder a gente, de alguma maneira, ajudar o clube. Então, a história do São Paulo, ela começa dessa maneira. Depois, o meu posicionamento em relação a ajudar o São Paulo. Depois que acaba saindo essa informação, eu sou procurado por grandes famílias de São Paulinos que foram muito bem-sucedidos em seus negócios, me procuraram e falaram: Diego, a gente conhece você há muito tempo, a gente confia. Por que a gente não se junta, faz um grupo para a gente poder tentar ajudar o São Paulo de alguma maneira? Todos nós somos bem-sucedidos no nosso negócio e a gente quer ajudar. Mas, obviamente, nós temos uma dificuldade, que é o atual modelo de negócio de São Paulo. E eu também me coloquei dentro desse grupo. Eu também tenho o interesse de ajudar o São Paulo como um investidor. Obviamente, eu não sou o Paulo Nobre, mas eu tenho interesse em ajudar como um investidor. Não quero ganhar comissão de quem eu ajudar a trazer uma possível proposta de fazer um investimento, enfim. Eu quero, como São Paulino, ajudar o São Paulo investindo parte de patrimônio meu, assim como essas famílias, esses torcedores do São Paulo que também têm interesse. Mas a gente tem uma dificuldade hoje, que acho que muitas pessoas sabem dessa dificuldade, que é a questão do modelo atual do São Paulo, que a gente entende que ele é ultrapassado, que é muito difícil você fazer um investimento no São Paulo com esse modelo de clube associativo, onde eu acho que as últimas notícias, infelizmente, são muito tristes, mas são uma oportunidade para que mudanças aconteçam e que a gente possa voltar ao São Paulo ser o grande protagonista que sempre foi, brigando por títulos, sendo campeão de grandes competições. Então, é dessa maneira que eu me coloco para ajudar o São Paulo, como um possível investidor, com relacionamento que pode trazer mais investimento para o São Paulo, com a credibilidade que eu tenho internacional com todas essas pessoas que recentemente foram vistas, que são pessoas de relacionamento meu, e com, inclusive, familiares de outros São Paulinos que têm interesse de ajudar o São Paulo. E só vamos dar mais uma. Faltou alguma outra pergunta? Não, acho que deu para dar uma iniciada boa nesse tema. Queria te perguntar também em relação a essas pessoas, né? A gente vê que você posa para fotos aí com, enfim, pessoas muito, muito relevantes do meio, né? O próprio dono ali do Liverpool, tudo mais, pessoas que tem grana e que teriam, possivelmente, ali, bala na agulha para tentar ajudar o São Paulo. Queria entender de você, Diego, onde você acha que esse caminho pode levar, né, para uma SAF, para, de repente, é um possível investimento, e se esse atual, né, enfim, modelo político do São Paulo barra o momento político do São Paulo,
impeachment do Casares, agora o Macedo de forma interina. Isso você não enxergaria como uma chance para assim, de repente, tentar acelerar a possibilidade da SAF? Olha, a questão da SAF, infelizmente, de São Paulo, ela é, como todos sabem, muito complexa. Eu tive conversando recentemente com o Rodrigo Castro, que foi um das pessoas que criou a SAF no Brasil, que é uma referência, é São Paulino. Olha que coisa, não? O São Paulo teve a oportunidade da SAF nascer dentro do São Paulo, mas que por motivos políticos não foi levada adiante. Uma pena, porque o São Paulo teria novamente, como sempre foi um modelo que está sempre inovando, de ter sido inovado, se inovando novamente com a questão da SAF. Conversei bastante com ele para tentar entender naquele momento a questão política, por que isso não tinha caminhado. Mas eu acho nisso uma grande oportunidade e enxergo com grandes olhos. Quando você tem bons investidores querendo fazer negócio, com a oportunidade de fazer com o São Paulo, que é um grande ativo, e depois eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o balanço de São Paulo, sobre o Estatuto de São Paulo, que é como a gente coloca isso para que os investidores entendam, enxergam essa grande oportunidade. Você tem a pessoa que ajudou a criar a lei da SAF, sendo São Paulino, que trouxe esse projeto para São Paulo. Então, eu disse para ele, vamos conversar mais, eu tenho interesse, eu quero entender esse modelo. Eu gosto muito do modelo que o Fluminense, o BTG estruturou junto com o Fluminense, é um modelo que a gente pode falar um pouco mais também sobre isso. Mas, assim, essas pessoas todas com quem eu me relacionei, e em um primeiro momento você se relaciona com os interesses de outros negócios que nós temos de conversa, enfim, de relacionamento de amizade. Eu tô indo agora pro Super Bowl, tô embarcando, vou assistir a final, vou estar com o Tom Brady, vou estar com um dos investidores do Liverpool novamente. Enfim, faz parte do meu dia a dia isso. Eu só simplesmente trouxe isso pra frente. As pessoas às vezes não entendem e brincam e falam, você tá dando camisa, tá fazendo marketing. Não é isso. Essa história até, depois eu posso até falar, mas ela começa na Fórmula 1 com o Gabriel Bertoletto e com o Lucas, há 2 anos atrás. Mas, voltando ao assunto, eu enxergo uma grande oportunidade com esses investidores, desde que o São Paulo esteja pronto para esse momento. A questão do impeachment e tudo que acontece, assim, o que eu enxergo é uma oportunidade para a gente construir algo diferente e inovador para o São Paulo e a gente abandonar um modelo que, para mim, já demonstrou que, infelizmente, ele não é bem sucedido. O São Paulo tem 5 déficits acumulados em 6 anos de prejuízo. O São Paulo gera receita, só que ele é mal administrado, ele tem um custo alto, ele gera receita, ele tem, para mim, um dos maiores ativos, que é o seu torcedor, que aconteceu agora, é incrível. O São Paulo colocou 50 mil pessoas, mesmo com todos os problemas que a gente está tendo contra o Santos. O maior ativo, o São Paulo tem 20 milhões de torcedores, é maior que a população de Portugal. Quanto isso é o maior ativo que a gente tem. O São Paulo tem estádio, o São Paulo tem uma das maiores bases do mundo em termos de revelação. Então, assim, é um excelente ativo que qualquer investidor quer olhar para isso como um bom negócio. Assim como aconteceu na Inglaterra, assim como aconteceu, eu estou acompanhando de perto agora, o Real Madrid já começa a enxergar um outro modelo também um pouco diferente, já começa a entender que ele vai precisar se modernizar, vai ficar para trás, não vai conseguir competir com os outros clubes, com os aportes financeiros que vem vindo. Agora, existem várias maneiras de você estruturar uma SAF e você preservar a identidade cultural do clube. Diferente, as pessoas às vezes pegam os exemplos da 777 no Vasco ou do John Textor no Botafogo. Eu acho que existem remédios para cada doente. Então, é uma questão de estruturar um modelo que seja bom para o São Paulo, onde o objetivo é o São Paulo voltar a ser competitivo, ganhar títulos, e acho que é possível você manter a tradição do clube e fazendo isso com pessoas que trazem investimentos de maneira séria, né? Acho que o Liverpool, inclusive, que a gente pode pegar, é um exemplo desse, que teve uma dificuldade muito grande. Entrou um fundo
americano comprou participação. O próprio Newcastle, que eu estive com um dos sócios do Newcastle também na mesma época, que também se mostrou interessado no São Paulo, também passou por uma transição onde ele tem um modelo de profissionalização, e o São Paulo acho que está precisando disso.